Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro motivo de gratidão nesse dia de hoje, aqueles que frequentam os PGs já tiveram essa notícia, é que tem umas coisas que também acontecem na igreja presbiteriana. O povo acha que só acontece lá fora, né? Mas a nossa irmã Anabela foi completamente curada do cancro que ela teve, né? Então, motivo de muita alegria para a nossa igreja, né? Motivo de gratidão, orem por isso hoje, agradeçam a Deus por essa maravilha. E agora eu convido os amados irmãos a abrirem a sua cópia das Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu lerei dos versos de 4 a 17. Gênesis 2, de 4 a 17. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também as árvores da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra ali o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que se corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Nos achegamos diante de humildes, dependentes do teu Santo Espírito. Abra o nosso coração para a compreensão. Dá-nos coração fértil para a tua palavra e auxilia-me, Senhor, na exposição. Dá-me fidelidade para que a tua palavra seja. É no nome do teu Filho Cristo, Salvador, nós oramos. Amém. Meus irmãos, ao longo dos últimos 4 sermões, nós temos visto a forma como as cosmovisões, ou as visões de mundo entre visões cristãs e não cristãs, como elas são completamente diferentes. Facto que não deveria ser surpresa para nenhum de nós. A gente não deveria estar surpreso porque o descrente pensa diferente da gente. Deveria ser um padrão na nossa mente. Entretanto, hoje nós veremos uma oposição de ideias um pouco menos clara dentro do meio cristão. Hoje nós veremos a oposição entre a cosmovisão cristã, naturalmente ortodoxa, e a cosmovisão pseudo-cristã liberal. Aqueles que estão na igreja desde que comecei a vir para cá, em dezembro, já perceberam, ou pelo menos deveriam ter percebido, o quão opostas são essas visões, quão distintas elas são, quão grande é o abismo entre elas. Como diria Machen, o fundador do Seminário de Westminster, cristianismo e liberalismo são 2 religiões completamente distintas, apesar de utilizarem o mesmo vocabulário. Elas são completamente distintas porque elas falam de maneira igual, mas o dicionário que elas usam é completamente diferente. Uma coisa é ser cristão, outra coisa
Não importa o que você professa com sua boca, se soa como cristão, mas que no fundo você está a dizer uma coisa completamente diferente. São duas religiões completamente diferentes. Uma se submete a Deus, rebela contra ele. E o fundamento dessa diferença é encontrado na forma como cristãos e liberais se achegam às Escrituras. Os cristãos se achegam às Escrituras com a reverência que é devida à palavra de Deus. Palavra essa inspirada, errante, suficiente, autoritativa, necessária para a nossa vida. Enquanto os liberais se achegam com uma postura de rebeldia, afirmando ser a Bíblia um livro que contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. Um famoso liberal, Karl Barth, vai dizer que a palavra que contém, a Bíblia, né, que contém a palavra de Deus, ela é palavra quando aquela palavra faz Cristo nascer no seu coração. Depende da passagem, vai ter passagem que isso fica, então, a critério do seu coração enganoso e da sua subjetividade. Por causa dessa postura, eles afirmam que a Bíblia possui, não é possibilidade, eles afirmam que a Bíblia possui erros e contradições. E eles colocam entre esses erros e essas contradições, ou então inserções posteriores no texto, essa passagem de Gênesis 2, de 4 ao verso 25. Então, os liberais, ou não necessariamente todos eles, mas a grande parte dos liberais vão dizer que essa foi uma adição feita e que não foi Moisés quem escreveu. Porque claramente nós veremos, segundo ele, que existem grandes afirmações que são irreconciliáveis. E agora eu quero que vocês, fazia tempo que eu não fazia isso, quero que vocês aguentem comigo, vou fazer uma grande citação. Vou citar um pastor famoso, chamado James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano, e Deus deu o privilégio de pastorear uma igreja na Filadélfia durante muitas décadas. Homem de Deus, e ele diz o seguinte, na introdução do sermão dele acerca de... Abre aspas. Quando os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus Cristo sobre o divórcio, ele respondeu citando os primeiros capítulos de Gênesis. Primeiro, ele se referiu à declaração de que Deus havia feito homem, macho e fêmea. Vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então, ele se referiu a uma declaração específica sobre o casamento. Por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Isso está em Mateus 19, 4 e 5. Uma dessas citações vem de Gênesis 1 e a outra de Gênesis 2. Você deve fazer matemática, você já entendeu o argumento dele. Parece que Jesus considerou esses dois capítulos como pertencentes a um relato harmonioso. Por muitos anos, estudiosos liberais têm argumentado que Gênesis 1 e 2 representam relatos diferentes e até contraditórios da criação. É difícil dizer em que ponto essa visão liberal se originou, mas ela estava em andamento na época do trabalho monumental que Jean Astruc fez sobre as fontes literárias de Gênesis 1. E esse trabalho foi publicado em 1750. Ele observou que no texto hebraico de Gênesis, Deus é designado por dois nomes diferentes. O primeiro é Elohim e o outro é Jeová, ou Yahweh. Ele explicou isso argumentando que o material contendo esses nomes veio de duas ou até mais fontes diferentes. Como o nome usado para Deus em Gênesis 1 é Elohim e o nome no capítulo 2 é Yahweh Elohim, então seguiu-se que elas tinham duas origens diferentes. Veja que argumento profundo. Então você não pode chamar sua esposa de nome e depois chamá-la de um apelido carinhoso, porque são duas fontes diferentes. Seguiu-se que ele tinha origens diferentes, representando pontos de vista diferentes. Eu amo. Hoje, a teoria das fontes do livro de Gênesis são consideravelmente mais elaboradas e continuam com o mesmo fundamento. É a adição minha no comentário dele, né?
Elas são mais elaboradas e elaboradamente mais erradas. Mas a ideia é a mesma. Existem fontes diferentes que foram compiladas num só livro. Existem, então, dois relatos da criação. Será que Cristo era ingênuo ao acreditar que Gênesis 1 e 2 falavam da mesma coisa? Ou será que nós estamos enganados a pensar que Jesus se apegou a uma... Ao longo da pregação, meus irmãos, o desejo do meu coração é que você possa render-se à beleza do relato bíblico. Que você possa maravilhar-se com a harmonia e a profundidade contida nos capítulos 2 de Gênesis. Que você possa ver que a cosmovisão cristã ortodoxa não apenas percebe corretamente o texto, mas que essa percepção apresenta o alto valor do ser humano e o seu propósito na realidade criada por Deus. Vejamos então a criação do homem, o santo lugar e o pacto das obras. Verso 4. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Essa é a primeira vez que a sequência de 55 verbos, no modo mais comum em narrativas, foi quebrada. O que isso quer dizer? Agora eu estou ficando ousado, né? Parei de dar aula de português, comecei a dar aula de hebraico aqui, né? Isso significa que Gênesis 2:3 é o último verso do primeiro bloco narrativo. Então, de Gênesis 1:1 a Gênesis 2:3, nós estamos a falar do prólogo do livro de Gênesis. É uma unidade textual única, em que alguns vão dizer que deveria ser pregado de uma única vez. Já Gênesis 2:4 dá então início a uma nova sessão dentro dessa narrativa. Não sei se vocês se lembrarão de quando eu dei aula no EBD sobre o livro de Gênesis. Existem então duas principais formas de dividir o livro de Gênesis. Uma delas é quando nós pegamos pelos patriarcas, né? Então a gente faz Gênesis de 1 a 11 com a história primitiva. E a partir de 12 a 50, os patriarcas. Essa é uma forma de dividir o livro de Gênesis. Existe uma outra forma, que é através da fórmula de Toledotes. Toledotes, a palavra que é traduzida por aqui, Gênese. Esta é a Gênese dos céus e da terra. Nós optamos, quando eu falo nós, eu com a Trindade, né? Nós optamos aqui por fazer a divisão, por seguir a divisão para a exposição de história primitiva. Por isso que a série, de maneira muito criativa, como bom presbiteriano que eu sou, é o princípio de... Mas dentro dessa narrativa, a gente vai ter algumas vezes essa fórmula de Toledote acontecendo. Normalmente ela aparece numa genealogia. Mas a fórmula de Toledotes, os Toledotes, eles aparecem 11 vezes. A partir de Gênesis 2:4, até o final do livro de Gênesis, ele aparece 11 vezes, essa fórmula. E aqui é a primeira vez que essa palavra é introduzida. E uma alternativa, uma tradução possível alternativa é que essas, né, vamos lá, esta é as gerações dos céus e da terra. Então, a ideia de uma genealogia. Então, após o relato completo da criação, dos 6 dias de trabalho criacional e o dia de santo descanso, nós vimos que Deus criara o templo cósmico, no qual ele deve ser adorado continuamente, de maneira especial no dia de descanso. Moisés, então, inspirado pelo Espírito Santo, troca a câmera da lente. Ele para de pegar wide, ele para de pegar amplo, ele dá um zoom na criação. Moisés vai dar um zoom no relato da criação do ser humano. Aquilo que foi brevemente descrito em Gênesis 1, de 26 a 28, como criados à imagem de Deus. Moisés agora vai contar para nós como estava a cena, o que estava acontecendo, a maneira como Deus criou, detalhes dentro dessa criação. Com isso, nós conseguimos perceber a distinção dos seres humanos do restante da criação. O humano como o ápice da criação, sendo exaltado, então, agora, dentro da narrativa. E
Uma coisa interessante, é maravilhoso. Gênesis 2, Moisés mostrará a forma como os 3 mandatos criacionais, espiritual, social e cultural, deveriam ser cumpridos por Adão e Eva. Então a gente vê que está presente em Gênesis 1 os 3 mandatos, mas aqui em Gênesis 2 Deus nos dará mais detalhes na forma como isso deveria ser feito e como Deus criou toda a realidade existente para que esses 3 mandatos fossem. Nós veremos alguns detalhes mais complexos nesse relato que levaram os liberais a quererem descredibilizar o relato bíblico. Entretanto, também veremos a maneira como eles compreenderam incorretamente o texto e como os detalhes estão em completa harmonia com o prólogo. A primeira suposta dificuldade apresentada pelos liberais é a mudança na forma como Deus é referenciado. Até Gênesis 2:3, Deus era referenciado como Elohim, um título dado a Deus, não o seu nome pessoal. E agora ele passa a ser referenciado como Yahweh Elohim. E isso, para o liberal, é um grande indício de que esse texto teve edição. Esse texto foi composto. Teve um camarada que um dia chegou, resolveu mexer na biblioteca e colocar as páginas a mão. O cristão enxergará esse texto na forma como ele se apresenta, respeitando as escrituras, e por isso ele perceberá que Moisés está a mostrar para o povo no deserto, prestes a entrar na terra prometida, que o Deus Criador Elohim é o Deus da aliança Yahweh, que se revelara a Moisés, que prometera libertá-los da escravidão do Egito e prometera que eles entrariam na terra prometida. Se ainda existia alguma dúvida no imaginário do povo de Deus no deserto acerca de quem era esse Deus e de se ele tinha poder ou não para fazer o que ele havia prometido, agora não vai ter mais dúvida. É o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que os libertara do Egito e os que os conduziria para a entrada na nova terra. Essa é a grande primeira. A segunda verdade fica evidente nos versos 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do. Parte da dificuldade levantada pelos liberais aqui, especialmente por eles, está na tentativa de conciliar Gênesis 2, 5 e 6. E a gente sabe que no 7, Deus cria o homem. Grande parte da dificuldade é como que Deus cria o homem numa realidade em que ele diz que não existe nenhuma erva do campo e nenhuma planta do campo. Se as vegetações foram criadas no dia 3, nós estamos no dia 6. Então, Gênesis 1, de 1 a 13, vai dizer o seguinte: E disse: Produz a terra relva e ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. O argumento será: como é possível, então, não haver nenhuma planta, não haver nenhuma vegetação? Deus criara todas essas coisas no terceiro dia e agora Adão será criado no sexto e não tem nada acontecendo. Ou então, a outra pergunta será: então esse texto desconstrói o relato cronológico. Então, relato cronológico, então, esse de 24 horas, então essa ordem de 1 a 7 é tudo aleatório, é só uma forma de historinha enganados, para que vocês tenham essa mente tola. Eu vou começar a responder pela pergunta mais fácil. Então, vou começar respondendo a última. Não, o relato continua cronológico.
formato continua de uma prosa histórica. E a gente vai ver que esse relato continua numa prosa histórica, porque Paulo vai usar esse texto de argumento para falar que o homem foi criado primeiro, tem autoridade dela. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito, pega esse texto lógico. A estrutura no hebraico, que coloca os versos 5 e 6, isso é... E a gente não consegue ver isso na tradução, né? Que ele viu aquela vez que eu fiz texto para cá, texto para lá, setinha para lá, divisão. Mas os versos 5 e 6 são informações de contextualização, informações de pano de fundo, informações que nos contam a cena de como a realidade estava quando Deus criou o verso 7. Sendo assim, esses dois versículos descrevem o cenário, a cena, como Deus traz o homem. A realidade estava naquele momento. Então, se o relato é cronológico, como podemos explicar a ausência de plantas das ervas do campo? Agora vamos para a parte técnica, a parte um pouco mais, para alguns mais chatas, para outros legais. Os trechos traduzidos, se você olhar na sua Bíblia, se for a Ara, vai estar escrito assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. E o outro trecho traduzido, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Tem uma palavra em comum entre esses dois trechos. É a palavra terem. A palavra hebraica, chato, para você entenda. Mas é uma palavra que ela tem uma dupla ocorrência. No primeiro trecho, ele é traduzido na Ara por não ainda. Não havia ainda. Então, o não e o ainda ali é traduzido a partir desse terem. E no segundo, é só a palavra ainda. Ok? Essa dupla ocorrência faz com que esse termo grego possa e deva ser traduzido antes, ao invés de ainda. Isso vai nos levar a relato de uma realidade, então, era um mundo na realidade pré-queda. Essa é a primeira parte da resposta, porque parece que não ajudou muito. Mas vocês vão entender, porque nós vamos ter que avançar no hebraico. O termo traduzido por planta do campo não foi utilizado em Gênesis 1. É a primeira vez que ele é utilizado no relato bíblico, indicando uma espécie diferente de vegetação que ia a ser produzida após a queda. Vai ser do suor do seu rosto. A terra gerará cardos e abrolhos. Essa palavra não tinha sido usada antes. O liberal não liga. Então, existe uma realidade pré-queda, isso é importante. Existe um tipo de vegetação que seria produzido no pós-queda. Mas para criar coisa depois? Não. Estava lá embutido na terra. Ele falou para produzir, falou para brotar. Importante. Provavelmente o fertilizante dessa brotar o pecado. A ideia, então, é que na realidade pré-queda não havia dois tipos de vegetação: a planta do campo e a erva do campo. São os dois termos utilizados aqui. Entretanto, o texto, é importante, olha o que o texto fala. O texto não indica em nenhum momento a ausência de árvores frutíferas, nem da relva. São palavras diferentes, usadas no Gênesis, aparecem aqui. Então o texto fala que não tinha erva do campo, planta do campo. A planta do campo não estava no relato 1. A erva do campo estava. A erva estava produzida, mas não havia brotado. É uma outra circunstância. Então, árvores e relva não estão ausentes, o texto não fala sobre isso. Além disso, o texto nos dá duas razões. Veja que Deus deixou o manual para a gente largar a mão de ser. O texto nos dá duas razões pelas quais essa vegetação não existiu. Deus não fizera chover e não existia homem para lavrar a terra, o solo. E isso não significa que as sementes não tivessem no solo.
E o que o texto indica é que existem espécies que dependem de chuva e trabalho. Deus cria aqui a primeira condição do homem cumprir o mandato cultural. Tem planta que, se você não trabalhar, não cultivar, não nasce. Lá em casa, a gente tem um exemplo é matador de planta. Toda planta que come lá em casa dá um jeito de matar e depois nunca mais ressuscita, volta à vida aquele negócio. Então é importante a gente perceber que existem vegetações que nascem sozinho, tem vegetação que nasce até no cerrado brasileiro, na sequidão, coisa que não é trabalho, depende do agro. É de pôr a mão no arado, é de cuidar daquilo ali, para que o negócio seja venha a crescer. Deu para ficar claro? A ausência da chuva seria resolvida no verso 6, pela neblina que subia da terra. E aqui eu creio ser importante fazer mais um outro ajuste. Então, eu não sei, será viu neblina subindo da terra? A palavra lá dá a ideia de um de água, córrego, brotava de uma fonte subterrânea. Faz sentido. Então, essa é a ideia. Então, existia um fluxo de água, existia um córrego, então, irrigava a terra. E a segunda condição, a ausência do homem para lavar o solo, em breve seria resolvida. É no sexto. Então, a gente vê as condições perfeitas para o mandato cultural. Deus dá água, o homem. Um detalhe importante, muitas vezes esquecido em nosso tempo, é que nós vimos claramente aqui a criação do trabalho antes da queda. Eu ainda não sei como que os portugueses percebem, como que é a relação dos portugueses com o trabalho, mas eu posso falar do Brasil. E no Brasil, muitos, a maioria, já nascem querendo se reformar. O cara nasce querendo, não reformar teologicamente, querendo aposentar, querendo parar de trabalhar. Meu sonho seria se todo mundo que nascesse querendo se reformar. Vamos virar presbiteriano, benção. Mas não é isso. O povo nasce querendo parar de trabalhar, meu amigo. E a gente consegue ver isso quando a pessoa quer passar num concurso público, passe à toa. Para ele ser aquilo que ele reclamava do serviço. Ele quer se concursar para ter estabilidade e ser à toa como aqueles que são à toa e dificultam a nossa vida. Outra história. Existe, de fato, uma aversão ao trabalho na nossa sociedade. Eu argumentaria que essa visão que foi colocada no Brasil é decorrente de uma visão teológica da Igreja Católica Apostólica Romana. A maneira como eles traduzem a palavra trabalho para o latim dá uma ideia negativa. Você tem pessoas elevadas, que é o clero, que não trabalham, teoricamente, e aí você tem lacais, os trabalhar. Isso é uma coisa que o ser completamente anti. Mas é uma outra história para outro dia. E a gente pode ver isso de uma maneira bastante clara. Se a pessoa não quer, a gente vê como ela se relaciona com as épocas do. No Brasil tem uma expressão que é o tal do sextou. Chegou a sexta-feira, tá todo mundo feliz, por quê? Porque amanhã é o vagabundear. A gente não trabalha aos sábados e nem aos domingos. E essas pessoas amam a sexta-feira por conta da perspectiva escatológica do descanso no final de semana. E eles odeiam o final do domingo porque a segunda-feira está a bater a porta. Eu não sei se é uma coisa só do Brasil. E as pessoas amam feriado. Ah, como o brasileiro ama emendar uma quinta com uma sexta feriado. Ai, que mês triste, mês que não tem um feriado. Vagabundo. E mais do que isso, a forma como a gente se relaciona entre trabalho e férias. Eu vou compartilhar com vocês uma história que eu tive uma vez com uma menina no banco, alguns já ouviram essa história. E essa menina chegou toda empolgada. Sexta-feira, melhor dia da semana. É? Pode quê? Ou não, porque deixa eu fazer uma.
Você vive 5 sofrendo, esperando 2 para se divertir? Será que a sua vida é a miséria de trabalhar 11 meses para descansar 1? Não existe diferença entre dias em ter abençoado ou não. Existe um dia especial, o dia do descanso, existe. Esse a gente tem que ansiar. Mas os demais dias, dias abençoados, onde Deus nos dá a graça, onde Deus nos dá a força para que nós possamos exercer a vocação que Ele nos deu e brilhar a luz de Cristo onde quer que nós estejamos. Mas não, o povo ama ser vagabundo. Entretanto, contudo, todavia, Deus cria o trabalho como parte essencial daquilo que é ser humano. Parte da imagem de Deus. Veja, Deus trabalha o tempo todo. Jesus Cristo vai dizer: o meu Pai trabalha e eu também. Se nós somos criados à imagem dele, é necessário que nós amemos a vocação que Deus nos deu, que nós trabalhemos com afinco, que nós possamos ser os melhores profissionais possíveis com as nossas limitações, para que as pessoas possam ver na maneira como nós trabalhamos a luz de Cristo. O problema as dificuldades decorrentes do pecado é outra história. São os cardos e abrolhos, é o suor do rosto que é o. E essa é uma realidade pós-queda. E essa é a punição pela entrada do pecado no mundo. Como eu gosto de brincar, seja a dureza da sua atividade, seja teu chefe que é chato, seja os teus colegas de equipe, isso é consequência do pecado e não um problema do trabalho. Duro, duro. Mas nós também temos diversos bons exemplos na forma como Deus age conosco no trabalho. Eu já citei para vocês o exemplo do amigo Renato Carmona, que é uma bela de uma bronca. Lembra dessa? Anos tinha é divino, Batista estava me ensinando como eu devia me sujeitar à mão de Deus, passar nas passar, porque Deus estava a trabalhar no meu coração. Esses dias eu vi no Facebook que era aniversário dele, mandei uma mensagem, falei: compartilhei a tua história lá para a igreja. Ele falou: Léo, bênção que dado na sua vida tal. Ele falou assim: tem o teu comentário de Hebreus que você me deu até hoje. Ele tirou uma foto da biblioteca dele, tinha dado um comentário de Hebreus para ele. Uma amizade que eu não aciono, mas um homem de Deus que foi usado na minha vida. Foi usado por Deus para quebrantar meu coração, me humilhar. Eu falava muito problemas de. Então Deus ele vai resolver a segunda condição no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma. De acordo com Gordon Wenham, formar, aqui de formou o homem, é uma atividade artística inventiva e requer habilidade e planeamento. Fecha aspas. Então Deus cria o homem em 2 etapas. Primeiro ele forma o homem do pó da terra. E aqui existe um jogo de palavras no hebraico, todo mundo pode comentar, então eu vou comentar, né? Adam, por isso que a gente traduz por Adão, significa homem, e Adamá, que é terra. Adam, Adamá. Então, do Adamá, Deus Adão. Palavras todo pastor comenta. Eu também quis fazer. Nicodemos fez, eu também quis fazer. Então, um detalhe interessante é que todos os elementos presentes no pó da terra estão presentes na composição do corpo humano. Para quem gosta dessa parte, aí para isso. Mas existe, então, é possível você ver os elementos que a terra nos compõe o nosso corpo. Fica aí uma dica, né? Na sequência, então, na segunda etapa, Deus sopra o fôlego de vida para que o homem possa passar a ser alma vivente. Alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, o homem não pode ter evoluído de um hominídeo qualquer, lá, pois o pó
pois do pó ele passa a ser alma vivente. Então, se o ser humano passa a ser alma vivente de algo, ele não pode ter vindo de um macaco. Já era vivo, já era um ser vivente. Tá. Se você leva a sério a Bíblia, pode adotar essa visão. Não há possibilidade de evolução, há apenas possibilidade de criação. O segundo ponto é que existe uma grande distância na forma como os animais foram criados e a forma como o homem é criado. Deus é quem forma o homem e sopra o fôlego de vida. Podemos notar aqui que o ser é a imagem de Deus pressupõe a existência de uma alma. Uma alma é colocada em nós. Deus vai criar, então, a bendita unidade psicossomática. Corpo e alma. É isso que nós somos. Não é corpo, alma e espírito. Já tiveram a aula. Corpo e alma. Unidade psicossomática. Unidade tão bela. O homem interior com o homem exterior. União tão bela que só passa a ser interrompida a partir da entrada do pecado no mundo. É somente com o salário do pecado, que é a morte, corpo e alma são separados. É por isso que mesmo os nossos irmãos que morreram na fé ainda não conseguem usufruir de maneira plena a presença de Deus, pois eles estão a aguardar a ressurreição dos corpos para que mais uma vez eles voltem a ser unidade psicossomática, corpo e alma unidos diante de Deus e das suas bênçãos. Após, nosso irmão Gerhardos vai falar da imagem de Deus, tornando o homem apto para um relacionamento com Deus. Então, a imagem de Deus não é apenas essa noção. Por favor, não use. Por favor, não use. Criados a instintos animais. Não vou voltar na história de pai de pet. Já falei sobre nervoso. Mas Deus nos faz completamente diferentes. E vós vai explorar, então, não é apenas o trabalho, não é apenas a vontade, não é apenas a forma, a razão de pensar. Tem algo a mais do ser imagem de Deus. E aí vós, no seu jeito que lhe é característico, nos deixa esse belo texto. Que o homem tem a imagem de Deus significa muito mais do que ser espírito e possuir compreensão, vontade, etc. Significa, antes de mais nada, que está disposto à comunhão com Deus. Que todas as capacidades da sua alma só podem agir de modo a corresponder ao seu destino se repousarem em Deus. Resumindo, é através de uma relação com Deus que a gente vai chegar no novo céu e nova terra. Ou na ausência de relação com Deus, depois para o lago de fogo. Desse jeito. Então a imagem de Deus, além das nossas responsabilidades, o mandato cultural e o mandato social, ele nos habilita ao mandato espiritual, ao relacionamento. Isso. Se você se apegar ao seu animal, fica tranquilo, ele não vai estar no novo céu e nova terra. Se você for para lá, não vai estar lá. Animal não tem alma, animal morreu, vai para a vala e está tudo certo. Não tem alma, animal não tem alma, esquece isso aí. Em terceiro ponto, temos que bastante da oposição entre cristãos e liberais, temos um ponto bastante importante, que uma oposição gigantesca está na historicidade de Adão. Foi Adão ser humano de verdade? Ou foi um mito para enganar tolos? Foi uma história inventada para contar para nós como o pecado entrou no mundo ou porque as dificuldades que vi. Vocês sabem que eu amo. E até o momento, vocês viram que a narrativa bíblica ela se apresenta literal e histórica. Disso, 4 aulas sobre a criação. Assista a aula de introdução da série de Gênesis. E assista as 4 pregações que eu vou agora. O texto é histórico, narrativo e literal.
E esse facto permanece verdadeiro no relato da criação de Adão. O texto não muda o seu estilo, não muda a sua estrutura, continua a afirmar, continua a apresentar como facto histórico. Mas os liberais gostam de alegar que Adão é um mito, para contar a forma como o pecado entrou no mundo. Que Adão e Eva não passam uma mera ficção. E aqui nós temos um problema gravíssimo. Se Adão não é histórico, a entrada do pecado no mundo não aconteceu de maneira real por um ser humano. Jesus Cristo não é necessário. E ele não seria capaz de remover o pecado do mundo. Uma vez que homens. A ausência da historicidade, descrer da historicidade de Adão é assinar um atestado de impiedade. É você descredibilizar, é você desmerecer a pessoa de Cristo. Mas tem um detalhe, os liberais não se importam. Também questionam. Fatos históricos mais provados. Eu falo para vocês, o pecado afetou a razão, a forma de pensar, não é à toa. Tem uns que foi sem miséria, afetou mesmo. Então, mais uma vez, os liberais estão completamente errados. Por quê? Por não levarem a sério as Sagradas Escrituras, por se rebelarem contra ela. As Sagradas Escrituras estão repletas de textos que mostram a historicidade de Adão. Seja, e eu vou falar aqui, só alguns exemplos por questão de tempo. Seja em Gênesis 5, quando nós temos a genealogia de Adão, seja em 1 Crônicas, de 1 a 8, seja na genealogia de Jesus encontrada em Lucas 3. Ou então quando Judas diz que Enoque é o sétimo a partir de Adão. E por fim, quando o próprio Jesus Cristo usa o texto da criação para defender o seu ponto, os liberais, eles se rebelam contra as Sagradas Escrituras, eles se rebelam contra o Espírito Santo que conduziu os autores, eles se rebelam contra Jesus Cristo, a palavra encarnada, e eles se rebelam contra o Pai, Criador de todas as coisas. Deus não apenas criou o homem de forma especial, ele criou o homem para uma comunhão especial com ele. Versos 8 e 9, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas palavras de Jonathan Gibson, abre aspas, Deus primeiro cria Adão como um homem fora do jardim. Então, ele coloca o homem dentro do jardim. Então, ele tem aliança, pacto com ele no jardim. Aqui nós vemos na prática a confissão de fé, Westminster, capítulo 7, verso 1, ou capítulo 7, parágrafo 1, em que eu tenho constantemente falado da condescendência voluntária de Deus. É Deus vindo ao encontro do homem dentro das suas limitações, aonde ele se encontra, para então estabelecer um relacionamento com ele. Deus vem ao encontro do homem perfeito, Adão, em suas limitações, porque ele é uma criatura. Deus vem ao seu encontro, tira de um lugar, planta para ter um relacionamento especial com ele. Deus vem, ele voluntariamente vem. Nada existia que pudesse obrigá-lo. É Deus quem vem ao encontro de Adão, não apenas ao criá-lo, mas ao preparar um local especial para Adão, que tivesse um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus conduziria a uma maturidade, a perfeita maturidade espiritual, através do pacto. Se a criação, se o mundo é o templo cósmico de Deus, no qual Deus deve ser adorado, o jardim do Éden parece ser o santo dos santos, onde a presença divina se manifesta de maneira especial. Eu não sei se você parou para pensar isso, mas quando a gente olha os versos 8 e 9, o texto diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Alguém pode questionar, mas espera aí, então não é agora que as árvores brotaram? Não. Esse é um jardim. O mundo estava criado, mas Deus para um espaço de tempo
e ainda faz mais belo, mais abundante. Porque a beleza e a abundância desse lugar se reflete na presença do próprio Deus. Ali. Então nós veremos que o jardim continua a ser descrito, e eu quero que você comece a imaginar na sua mente esse jardim, árvores frutíferas, para quem gosta de fruta, belas, árvores frondosas e tudo mais. E agora vai entrar a partir do verso 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Sion, e é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Consegue imaginar o povo de Deus no árido deserto, alimentando-se de maná, ouvindo a descrição de abundância de alimento e abundância de água? Abundância, a gente sabe que sombra eles tinham, porque Deus fazia sombra para eles. Mas a abundância de água, abundância de vida, quando eles se deparavam com uma realidade árida e cheia de morte. Contraste. Eu creio que estava claro para o povo de Deus que algo acontecera para que eles estivessem tão distantes de uma realidade. Eu acho que a boa contação de histórias aqui está a alimentar no coração. Algum problema deu. Em algum momento, essa história vai desandar aos nossos olhos. Agora, quando a gente olha para a descrição dos rios, alguns rios a gente conhece até hoje. Eufrates. Onde que está? A gente sabe disso lá de aula de geografia, 5ª, 6ª série e tal. Agora, outros rios a gente sabe. As outras cidades a gente não sabe onde elas estão. A gente não sabe, não existe. A Bíblia fala. O que pode acontecer? O dilúvio pode ter mudado a geografia do local. O dilúvio pode ter afetado como o julgamento de Deus. Portanto, até os dias de hoje, não se sabe a localização exata do Éden. Consegue ter uma ideia da região. Agora eu fico pensando, eu acho que Deus ele não faz, ele fez isso de propósito, para que não tivesse caravana de não. O Éden. Meu, se já dá caravana para Israel, imagina para o Éden. Eu ia querer ir lá, meu. Não é? Eu acho que Deus tem um ponto aqui. Em relação à descrição do Éden, nós podemos notar que, além da harmonia, nós conseguimos ter a abundância. Essa abundância, ela não é só de alimento. Essa abundância é apenas de... Essa abundância também se dá em materiais preciosos, como ouro, bidélio, que se você não sabe, é uma substância aromática, e o ônix, uma pedra preciosa. Materiais preciosos, a descrição como Moisés coloca intencionalmente, veja, narrativa hebraica, ela normalmente não é com muito. Quando o detalhe aparece, ele é importante. Algo está sendo. E quando a gente olha os materiais preciosos, parece esses materiais um futuro templo, com muito incenso, pedras preciosas. Parece que a criação é criado, né, com certeza, da maneira como as coisas deveriam ser. E através da criação nós somos lembrados para onde nós. E a criação aponta, como tem sido uma constante na nossa série de pregações, realidades escatológicas. Eu quero que você preste atenção no texto de Apocalipse 22, versos de 1 a 4. E veja se parece que nós estamos em Apocalipse ou se nós estamos em Gênesis. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte estará o nome dele. Temos nesses versos uma noção daquilo que será restaurado após a segunda e definitiva vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquilo que começou num belo jardim terminará numa bela e perfeita cidade, a nova Jerusalém. Então, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então coloca Adão num lugar perfeito para viver uma vida perfeita. Ao homem foram dadas responsabilidades: cultivar e guardar. E aí, mais uma vez, a nossa amada língua portuguesa, ou a nossa amada língua brasileira, não nos ajuda aqui, porque a gente não consegue ver a beleza dos termos. E aí nós vamos usar o nosso irmão Wenan de novo, e ele vai comentar aqui o verbo traduzido por trabalhar aqui, cultivar, é o verbo avad. Que é um verbo traduzido por servir ou culto. É um verbo, preste atenção, é um verbo muito comum, frequentemente usado para cultivar o solo. E é frequentemente utilizado para quê? Para descrever o trabalho que o levita fazia ao servir o Deus no tabernáculo. Então, quando usado no contexto, esse mesmo verbo apresenta os levitas trabalhando, servindo o tabernáculo. Mas se não bastasse isso, do mesmo modo, o verbo, para acharem que não tem um falso cognato entre português e hebraico, chamar, que é guardar e manter, não tem nada a ver com falar, tem o simples sentido de guardar, mas é ainda comumente usado em textos legais de observância dos mandamentos. Então nós somos chamados a guardar os mandamentos e deveres religiosos, e particularmente a responsabilidade levítica de guardar o tabernáculo de. É impressionante que aqui, na lei sacerdotal, esses termos são justapostos. O que isso quer dizer para nós? Fecha aspas. Quer dizer para nós que Deus coloca Adão no jardim a funcionar como uma espécie de um sacerdote adorando a Deus nos santos. E que a função dele era servir, cultivar, guardar, adorar a Deus através desse trabalho e guardar o jardim de intrusos. Será? Só para a gente pensar. Seria responsabilidade do homem na guarda do Éden, a tal da serpente. Será que o homem começa a falhar no seu mandato? Deixa a serpente lá no jardim. Então, no verso 16, Deus dá ao homem o direito de comer de quantas árvores? Todas. O verso 17 fala menos uma. Todas menos um, N menos um, né? Se você é da matemática. E aqui eu vou ter que trazer um exemplo do meu teólogos e pastores, que é o Weber Júnior. E ele vai dizer para nós, na sala de aula, que quando a gente pensa no Jardim do Éden, o pacto estabelecido, a maneira como faz a proibição de uma árvore, é como você chegar na casa de alguém que você tem cuidado. Eu passei por isso em dezembro, janeiro, todos os meses que eu vinha.
Ninguém proibiu nada. Mas era como se a pessoa abrisse a geladeira e falasse assim: meu, aqui tem canha, tem água com gás, meu, café, uma coisa. Aniversário que eu fui. É mais guardar as devidas proporções. É a ideia de Deus dar abundância e restringe uma. Uma. Quando ele fala em árvores, eu fico pensando, não faz nada com miséria, só a gente tem fruto. Paulo, a vida, mano, a fruta. Uma. Uma. Uma árvore, Deus. E é nessa proibição, Deus vai então estabelecer um pacto com Adão. Vai ser conhecido, nós, o pacto das obras. E aí, a palavra pacto não está no texto. E aí, alguns vão dizer, mas graças a Deus pelas Sagradas Escrituras, pela forma como ele se revela, e a forma que a gente não pode cair numa falácia chamada palavra-conceito. O que é essa falácia? De que se a palavra não existe, o conceito não está lá. Se fosse assim, não existiria trindade. Se fosse assim, você não poderia falar que em Gênesis 3 Adão e Eva pecaram, porque pecado não está lá. Mas o conceito está? É para quem tem 2 dedos de terra. Consegue ver que pecado está em Gênesis 3. Mas Oséias, para ajudar a gente que é tarde de entender, vai falar Oséias 6:7, de que foi estabelecido o pacto de Adão e que Israel quebrara o pacto com Deus, assim como Adão quebrara o pacto com Deus. Mas aí você pode perguntar, o que é então um pacto? O que é essa aliança que Deus estabelece? E aí eu vou usar meu professor de uma vez, abre aspas. Pacto é um compromisso de vida ou morte entre duas partes envolvendo promessas e ameaças, e obrigações, selado com um juramento. Fecha aspas. Ponto importante para lembrarmos é que Adão estava em seu estado pré-queda. Pré-queda, isso significa que a lei de Deus, a lei moral, estava escrita em seu coração. Não existia nenhuma inclinação para o pecado e nenhuma distorção na maneira como ele interpretava essa lei. Adão fora criado como um ser moral e, portanto, ele sabia distinguir entre o bem e o mal. Isso é parte do ser imagem de Deus. Adão não precisa do fruto para obter o conhecimento do que é certo e o que é errado. Porque o seu coração já sabe o que é certo e o que é errado. Porque Deus o criou dessa forma. Ele apenas precisava ouvir e obedecer ao Criador de todas as coisas. Abre aspas aqui para o nosso irmão Voz de novo. A árvore simbolizava uma coisa, o estado maduro de conhecer o bem em oposição ao mal. E conhecer o mal em oposição ao bem. Como que ele conhece isso? Evidenciado pela sua postura. Se ele crê em Deus, não se alimenta, o bem fica evidenciado em oposição ao mal que seria comer. E se ele come, o mal fica evidenciado em oposição que o bem traria na pessoa de Deus. Em última análise, obedecer em relação à árvore, em relação ao comer ou não comer, era agir acima de tudo em relação ao Deus que estava por trás da árvore. O Deus que criara a árvore e criara o pacto e selava o pacto. E tornar-se semelhante a Deus como alguém feito à imagem de Deus, estava por trás da obediência. O homem foi feito para discernir entre o bem e o mal. A árvore foi o teste probatório para o homem crescer nesse estado maduro e aperfeiçoado. Então a ideia de que a árvore, essa proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria um estado probatório temporário, e Adão, se mantendo obediente a Deus, essa tentação ali seria removida, e ele então poderia ter acesso à árvore da vida e manter uma vida de eterna, de perene comunhão com Deus.
O pacto que Deus estabelece com Adão deixa claro a punição, a ameaça da desobediência, a morte. Morte é essa espiritual, física e eterna. Enquanto a promessa da vida estava implícita na possibilidade de comunhão perene com Deus, ou seja, para sempre, através da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza um estado probatório, no qual Adão deveria alcançar a sua maturidade espiritual através da sua obediência. Então, uma coisa foi Adão ter sido criado perfeito, outra coisa ele atingir a maturidade a sua maturidade espiritual. A árvore do conhecimento do bem e mal era a oportunidade que evidenciaria a diferença entre o bem e o mal, através da oportunidade que Adão teve para demonstrar a sua obediência. Adão foi colocado no estado probatório, em perfeitas condições, com abundância de recursos, sem os efeitos da queda e sem os sofrimentos do mundo. Nós sabemos que ele faria dali em diante. Em contraste, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo colocado em tentação não na abundância do Éden, mas na escassez. Sendo tentado, ele resiste, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo não comeu da árvore em desobediência. Antes, ele foi pregado em por sua obediência, para que nós pudéssemos ter acesso à vida. E a árvore da vida aguarda novos céus e na nova terra. Nós estamos caminhando para o fim da exposição. Espero que tenha ficado evidente para você como a cosmovisão cristã ortodoxa não apenas percebe corretamente o texto, mas que essa percepção apresenta o alto valor do ser humano e o seu propósito na realidade criada por Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, sendo o ápice da criação, colocado em um lugar especial de abundância e perfeita com Deus. Nós sabemos que Adão perde tudo, mas que em Cristo está redimido, estabelecido. E nós, em Cristo, poderemos comer da árvore da vida e estarmos para sempre diante de Deus. E aqui eu quero fazer breves aplicações. Primeira, tenhamos um alto apreço pelas Sagradas Escrituras. Nunca assuma que ela possui erros ou contradições. Quando identificamos coisas do gênero, o problema definitivamente está em nós, na nossa finitude, os efeitos do pecado na nossa razão, os efeitos noéticos. Se te falta apreço pelas Sagradas Escrituras, arrependa-se e peça a Deus para amá-la e tê-la como o livro sagrado que é. Segundo, Deus não apenas nos criou como seres morais, Ele também escreveu a lei no nosso coração. A entrada do pecado no mundo afetou a maneira como o nosso coração se relaciona com essa lei. Nós não precisamos e nem devemos pôr à prova as coisas que Deus diz serem certas ou erradas. Nós somos chamados a crer, não a colocar em dúvida. Somos chamados a crer e não a experimentar para ter. Adão não precisava comer para saber o que era errado, ele sabia o que era errado. E a mesma coisa é colocada para nós. Por exemplo, eu não preciso assassinar ninguém. Ou você vai fazer o teste. Agora tem outras coisas na vida que você quer contrariar a Deus. Acho que você é bonzão. Da mesma forma, eu não preciso ter para saber que é certo, legítimo buscar ter filhos no casamento. Esse eu encorajo você. Mas eu não preciso de nada. Por quê? Porque Deus fala que é. Da mesma forma, eu não preciso testar
E uma vida sexual ativa antes do casamento é errado porque Deus fala que é errado. Eu não preciso saber que relacionamento sexual é errado. Não preciso testar para ver que é errado, que vai dar problema e que isso vai trazer desgraça para a minha vida, porque Deus fala que é errado. Eu não preciso testar Deus se Ele, na sua misericórdia, em seu amor por nós, nos deu a sua lei por escrito. Basta você se dedicar e pedir a Deus direcionamento para que o Espírito trabalhe em seu coração, para que você perceba as coisas celestiais, para que você perceba as coisas espirituais e para que você coloque isso na prática. Por isso, tenhamos um alto apreço pela lei moral de Deus. E isso está longe de ser moralista e ser legalista. Isso está explicitado nas Sagradas Escrituras. E isso é uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus. Ninguém aqui está a dizer para que você obedeça para ser salvo. O que nós estamos aqui a dizer, ou eu estou aqui a dizer, é de que porque você ama, faça isso. Isso é ser um cristão. Isso é ser um cristão, é agir na contramão das loucuras do mundo e viver de acordo com o padrão apresentado na palavra. Ainda que você seja taxado de retardado. Não importa. Eu prefiro ser um retardado com Deus ou ser o bonzão lá fora com o mundo. Depois leia Salmo 84. Eu prefiro estar à porta do santuário, a estar nas melhores mesas no meio. Nós precisamos amar a Deus e a sua palavra. Nós precisamos crer e aplicar a lei moral de Deus no nosso dia a dia. Por amor a Deus, busque viver uma vida que agrade a Deus. Ame o que Ele ama e odeie o que Ele odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Odeie o pecado você também. Tome medidas práticas na sua vida. Tenha coragem, seja homem, seja mulher. E viva da maneira que Deus te chamou para viver. Terceira aplicação. Assim como Adão, somos chamados a um relacionamento profundo com Deus. E aqui nós vamos ter duas possibilidades. Aqueles que já estão em Cristo em submissão e aqueles que estão em Cristo, fora de Cristo, em rebeldia. Se você está em Cristo, em submissão, um relacionamento cada vez mais profundo e prático com Deus. Leia, medite na palavra de Deus diariamente. Da mesma forma, tenha uma vida de oração. Coloque em prática aquilo que Deus te ensina. Agora, se você ainda não está, ainda há tempo para você. Arrependa-se da sua vida de pecados. Peça a Cristo como seu Salvador. E venha viver uma vida de comunhão profunda. Pai, tua palavra foi exposta. Nós somos enviados. O Senhor vem ao nosso encontro, nos resgata, o Senhor às vezes diariamente. Adão. O Senhor vem com uma proposta de relacionamento perfeito na nós nos medalhas. Dá-nos amor. Dá-nos amor pela tua palavra. Dá-nos amor. Dá-nos amor. Dá-nos amor pelo teu pacto, o pacto da graça. A salvação resultará uma vida de obediência. Perdoa, pois nós somos fracos. Nós temos falhado contra. Nós temos agido contra a lei moral. Nós temos agido com caráter. Dá-nos convicção de pecado, dá-nos percepção de onde temos errado na nossa vida. Dá-nos um amor para quem te amando, então, caminhar em crescimento. Gratos.